Obrigada, Aldo Vilela. E você que acompanha normalmente o Sexta de Livros, que ocorre toda sexta-feira aqui no programa CBN Total, na rádio CBN, já sabe. Esse é o horário em que a gente entrevista um autor que nos enviou gentilmente um livro para que lêssemos durante a semana. E na sexta-feira a gente vai ter aquele papo agradável sobre o livro que está sendo lançado. A semana passada a gente falou de marketing, em outras semanas já falamos de romances, de cultura regional e hoje vamos falar de poesia. Aliás, ouvinte, há quanto tempo você não lê um livro de poesias? Aquelas poesias que enchem a nossa vida de sonhos, talvez na adolescência, talvez como eu há tantos anos atrás. Pois bem, hoje o assunto é poesia. E o autor do livro é o Carlos Eduardo Melo, que é autor do livro Além da Estrada, lançado pela Edições Bagaço. Carlos Eduardo Melo, muito boa tarde. Boa tarde. É um prazer ouvi-lo aqui na CBN. Um prazer meu. Bom, o seu livro, Além da Estrada, foi lançado agora há pouco e você é um jovem poeta. O livro conta com 152 poesias. E não é o primeiro, né? Porque antes você lançou O Louco e o Amante. Então, Exato. De onde vem tanta inspiração, Carlos Eduardo Melo? É uma coisa difícil de se falar, né? Acho que é uma questão de leitura, de educação, de você estar bem consigo mesmo. Acho que você consegue inspiração para várias coisas, não só para escrever. Sem dúvida. Você costuma comparar a mulher à natureza, e aí vem algumas frases interessantes nos seus poemas. Eu posso dizer que você é um eterno apaixonado que busca inspiração nas madrugadas, como em vários poemas que eu li aqui. É isso, Carlos? Com certeza. Acho que tem um poema que retrata muito bem isso, que é Horas Ermas. Sim. E explica exatamente como é que passa as madrugadas, né? Porque é mais calmo, mais tranquilo. Acho que eu encontro o sossego necessário da correria do dia, uma fuga do dia a dia, né? Da rotina, para poder passar as palavras dentro da imagem que eu percebo. A gente conversa diariamente aqui com o escritor e jornalista Raimundo Carreira. Ele diz que o hábito de escrever sempre naquele mesmo horário faz com que a pessoa tenha realmente maior predisposição para a chamada inspiração, enfim, é o hábito mesmo. E aí você prefere as madrugadas, né? Eu acho que sem dúvida. Acho também que pelo fato do sossego, e também durante o dia você tem atividades normais, né? Uhum. Então acho que isso aí acaba prendendo um pouco a inspiração da pessoa. E no livro, exato. No livro Além da Estrada você retrata além de várias paixões, de várias saudades, você fala de coisas cotidianas, como uma casa que eu acredito que tenha pertencido a sua avó, né? Exato. E você fala também de outras coisas. O poeta costuma se inspirar em coisas que nós vemos da forma mais simples, mas parece que vocês enxergam além, né? Com certeza. Acho que é o seguinte, que as pessoas com a questão da rotina, acho que acabam esquecendo de olhar para as coisas com os olhos que elas de fato merecem, né? Acho que o poeta serve justamente para isso, para mostrar, né, que aquilo ali existe, mas não existe, não está ali só por estar, né? Acho que a gente encontra poesia até aqui, que você nunca imaginou que podia ter. É verdade. E você também tem uma preocupação com o que está acontecendo com a violência. No poema Autofagia você deixa isso claro, né? Os homens matando os homens, né? Sim. E principalmente, né, que eu faço biologia na Federal. Sim. É um assunto que questão de até muito atual, questão do efeito estufa, questão com o meio ambiente. Eu acho que isso aí tem que dar pelo menos um choque nas pessoas. Acho que eu vejo mais por esse lado, né? Essa poesia tem esse intuito. A riqueza de palavras, a riqueza do vocabulário que você utiliza nos seus versos me fez muitas vezes ir ao dicionário. Todo mundo reclama também. Não, mas... Reclama entre aspas, né? Sempre
tive que ler, para ler teu livro, eu tive que ir lá no dicionário várias vezes e tal. E eu acho que isso é bom, né? Isso prova que a gente desconhece um vocabulário mais elaborado. E aí nos faz recorrer ao dicionário. Mas você é um jovem o quê? Você tem 23 anos, é isso? 22. 22 anos, perdão, 22 anos. E de onde vêm essas frases tão elaboradas com... Como eu entendi. De onde veio esses versos tão elaborados? É inspirado em poesias que você já leu, autores que você admira? Você gosta do Pablo Neruda, né? Você cita em 2 poemas, né? Ao invés da utilização de um linguajar mais fácil, por que você prefere essas frases mais elaboradas, com palavras que nos faz recorrer ao dicionário? De pouco coloquiais. É o seguinte, eu procuro sempre a sonoridade da palavra. Sim. Então, às vezes uma palavra... alguns versos também tem alguns versos que são simples também, mas... Claro. Mas que a palavra simples se adequou ao som, ao ritmo que vem, né? De verso por verso. E eu não sou uma pessoa muito presa. Acho que no primeiro livro eu era até um pouco. Mas eu não sou muito presa, ter que rimar obrigatoriamente, ter aquela métrica, seguir aquela métrica sempre. Então eu acabei descobrindo isso lendo Pablo Neruda, Fernando Pessoa. E são bem diferentes, são um pouco diferentes entre si. Até Vinícius de Moraes também, ele consegue ser simples ao extremo, mas consegue dizer tudo que ele quer. Então, Pablo Neruda consegue, você consegue lendo a poesia dele, você consegue ver tudo aquilo que ele quer dizer, a imagem mesmo que ele quer passar. Entendo. Então, acho que é bem isso. Acho que eu tive essa escola aí. O poema Crianças Crescem, você faz uma homenagem, uma homenagem belíssima à sua mãe. Deixa eu só ler um trechinho, que as pessoas devem estar se perguntando o que ele fala. Tem um trecho que diz assim: naquele tempo as feridas cicatrizavam, dava teus milagrosos sopros nos machucados e eu até parava de chorar do alívio que era. Hoje eles nem chegam a sangrar, apesar de subitamente serem mais profundos e doerem mais que qualquer outra dor. O poeta tem que sofrer, Carlos Eduardo Mello. Acho que é complicado. Eu já tenho até um poema, que eu não estou lembrado agora, que num dos versos tem escrito assim, mais ou menos, né? Que eu quero escrever o que é belo, mas nem sempre é belo aquilo que eu sinto. Então acho que quando eu tô na sensação de alegria extrema e tal, eu procuro mais curtir essa alegria, tá entendendo? E quando é questão, no caso, de sofrimento, uma saudade, alguma coisa do tipo assim, aí sim eu procuro mais desabafar com as palavras. Acho que no meu caso é bem assim. Você tem aqui Loucuras de uma Apologia, tem um trecho que você diz: pensando passear por tuas costas pacíficas, imaginei estar flutuando e logo então rabiscando tua simetria. Bom, eu imagino que a musa inspiradora deve ter ficado muito satisfeita com a tamanha descrição de tão bela, né, tão belos versos. Mas é engraçado, é o seguinte, que quando eu comecei a escrever, nunca mostrei a ninguém. Eu comecei a escrever, foi bem com aquela questão de o meu primeiro amor, né? E eu sou uma pessoa muito sonhadora e tal. E eu acho que a poesia foi que veio de encontro a mim. Aí eu comecei a escrever e Você tinha quantos anos? Você tinha quantos anos? O quê? Você tinha quantos anos quando começou a escrever? Eu tinha 14 para 15 anos. Sim, pois continue. Então eu comecei a escrever e escrevia muito, muito, muito. Comprei um caderno só para escrever. Enchi o caderno, aí tive que comprar outro caderno para escrever. E de repente, em 2002, minha mãe descobriu. Acho que 2, 3 anos depois que eu comecei a escrever, minha mãe descobriu que eu escrevia. Então ela leu, ela gostou muito e levou para outras pessoas lerem e tal. Eu não fiquei muito à vontade não, porque eles iam descobrir tudo aquilo que eu estava sentindo, né? Então, eu apesar desse tempo,
após esse tempo, eu ainda também não mostrava a ninguém. Acho que minha mãe lê esse caderno, mas acho que vier depois ela deixou de ler. Então, inclusive essa poesia que você leu agora, depois da poesia, a pessoa para quem eu fiz, ela não sabe até hoje. É bem engraçado isso. Agora, é tão interessante, porque você é um jovem poeta com 22 anos, é estudante, né, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e eu acho que é um incentivo a quem gosta de escrever, porque você também faz um exercício contrário, você também lê mais, né? Você também gosta de ler, e é tão importante, né, Carlos Eduardo Melo? Com certeza, acho que o problema da leitura hoje em dia pode até ser um pouco demais, mas sendo que o dia a dia consome muito a pessoa. Acho que a pessoa, quando tem um espaço, quando tem uma oportunidade de se dedicar a ler, ela procura fazer outras coisas, outras atividades que não pode realizar, né, durante o dia a dia, uma correria danada, a pessoa prova disso. E é muito difícil, até influencia, até passei um tempo, até com uma certa preocupação. Será que eu vou desaprender a escrever? Eu passei um tempo danado sem escrever, por causa da questão disso aí, né? De estudar, tem provas, seminários e outras coisas mais. Deixa eu corrigir aqui que você é estudante de Biologia da Federal, né? Exato. Agora, Carlos Eduardo, eu fico pensando, você começou aos 14 anos e tinha esse ímpeto, né? Está escrevendo muito. Como é hoje o seu processo produtivo? Você utiliza computador? Continua escrevendo à mão, em cadernos? Como é que você hoje faz os seus poemas? É muito variado. Eu nunca paro assim, vou escrever agora, né? Então, eu posso estar no ônibus e, de repente, ver a imagem. Eu sempre levo um caderninho comigo, um bloquinho de notas. Aí eu sempre anoto alguma coisa ou outra da imagem, né? Mas quando chegar à noite, né, que é quando eu escrevo, de fato, aí eu pego, sento. Se não tiver computador, eu faço a mão mesmo. É muito variado, eu não tenho fazer no computador, não, vou escrever. Acho que o que tiver mais próximo na hora, eu tenho que pegar, até não perder o momento. Então eu acredito que a Marina, que é sua irmã, vai continuar sendo muito feliz ouvindo versos tão bonitos escritos para ela, suas amigas também, suas namoradas, com certeza, e que você continue nesse processo produtivo de poesias, brindando a todos com belos poemas, com belos versos. E a vida é mais bonita quando a gente para ler coisas bonitas, bem elaboradas, como as que eu encontrei aqui no Além da Estrada, que é o seu livro, Carlos Eduardo Melo. Muito obrigado, Bom, agora, se você me permite, amanhã é sábado, não estamos vivendo no verão, mas no verso aqui, naquela manhã, você descreve em versos bonitos. O sol da manhã veste o dia para o verão do sábado. Enquanto isso, a esperança brota em minha janela. Os pássaros chegam e brindam com seu canto, convidando-me para um despertar sossegado. Quem dera a vida de todos nós fosse assim. Manhãs de sábado, de verão, e despertar assim bem sossegados. Muito obrigada por sua participação aqui no Cesta de Livros. Muito obrigado a você. Bom, nós ouvimos Carlos Eduardo Melo, que é autor do livro Além da Estrada. Ele tem 22 anos, é estudante de Biologia na Universidade Federal e já lançou um outro livro também, antes deste, O Louco e o Amante. Este, Além da Estrada, foi lançado pela Edições Bagaço. Conta com 152 poesias. No Recife, 3 horas e 50 minutos. CBN Total, o seu programa de notícia e variedades.